stranger to my eyes. Hoje a conversa é com você, amigo físio. Quantas vezes você já viu no leito uma mão fria, um oxímetro sem curva, uma saturação estável e uma perfusão periférica claramente ruim e não pensou em fazer um teste de Allen? A verdade é que muitos profissionais lembram de trocar o sensor, trocar o dedo, trocar o equipamento, mas o fundamental, esquecem de avaliar o paciente. E quando você entende o raciocínio por trás do teste de Allen, começa a enxergar sinais que antes passavam despercebidos no leito. Porque às vezes a informação que falta para entender o que está acontecendo não está no monitor. Então, na circulação do paciente, a pergunta é: você sabe reconhecer o momento certo de fazê-lo? E é exatamente isso que eu vou te mostrar agora neste vídeo. E aí? Você saberia interpretar o resultado do teste de Allen? E mais importante, você saberia o que fazer a partir dele? Porque identificar uma alteração vascular é apenas o primeiro passo. O verdadeiro valor do teste de Allen está em entender o que ele está tentando te mostrar. E é exatamente isso que eu vou começar a explicar agora. O teste de Allen é uma avaliação vascular utilizada para verificar se as artérias radial e ulnar conseguem fornecer fluxo sanguíneo adequado para a mão. Em outras palavras, ele nos ajuda a identificar se existe uma circulação colateral eficiente caso uma dessas artérias apresente comprometimento. Do ponto de vista fisiopatológico, a mão recebe irrigação principalmente e através das artérias radial e ulnar, que se comunicam pelos arcos palmares. Quando uma dessas artérias sofre obstrução, estenose ou redução importante de fluxo, a outra pode compensar através dessa circulação colateral. E o teste de Allen avalia justamente essa capacidade de compensação. Na prática clínica, o que eu quero saber com esse teste é se a perfusão distal está preservada, se existe fluxo arterial suficiente para manter a oxigenação adequada dos tecidos. Esse teste pode ser utilizado em diversas situações. Na fisioterapia hospitalar, ele pode complementar a avaliação vascular periférica em pacientes com extremidades frias, cianose, alterações de coloração, parestesias, edema, dor isquêmica ou fadiga rápida da mão. Também pode ser útil antes da utilização de recursos que possam interferir no fluxo sanguíneo distal, como bandagens compressivas, contenções e órteses. Em pacientes neurológicos como AVE, lesão medular, neuropatias periféricas e síndrome complexa de dor regional, ele pode auxiliar na investigação de alterações de vasomotoras. Além disso, é bastante utilizado em casos de trauma, fraturas de punho e mão, lesão de antebraço, reconstruções tendíneas e acompanhamentos pós-operatório. Outra situação importante é a investigação de possíveis compressões neurovasculares, como na síndrome do desfiladeiro torácico e em outras condições associadas à redução do fluxo arterial. Agora vamos à execução utilizando o oxímetro. Bom, para realizar o teste de Allen com o oxímetro, a gente posiciona o oxímetro em um dedo e a gente observa essa curva pletimosgráfica estável. Essa curva que aparece no oxímetro é uma curva chamada curva pletimosgráfica. Então, com a curva estável, a gente realiza compressão simultânea das artérias radial e da artéria ulnar. Ao realizar a compressão, ou seja, ao interromper o fluxo sanguíneo das duas artérias simultaneamente, a gente observa se vai haver uma redução ou desaparecimento dessa curva no oxímetro. Então, vou fazer aqui a compressão nesse exato momento simultâneo, tanto da artéria radial como da artéria ulnar. Observe o movimento da curva, correta. Em seguida, a gente mantém a compressão em uma das artérias e libera a outra. Nesse momento, a gente observa o comportamento da curva pletimosgráfica. Quando a curva retorna rapidamente, como foi o caso aqui, geralmente em poucos segundos, que pode demorar alguns segundos, a gente considera o teste negativo para comprometimento vascular significativo. Isso indica que existe circulação colateral adequada e perfusão distal preservada. Por outro lado, quando a curva ela demora para retornar ou não retornar adequadamente, a gente considera o teste positivo. No caso aqui foi um teste negativo. Vou fazer novamente aqui, ó, compressão simultânea das duas artérias. Agora eu vou soltar a ulnar.
Olha lá, voltou rapidamente. E o que fazer diante de um teste positivo? Primeiramente, diante de um teste positivo, a gente deve correlacionar o resultado com os sinais clínicos, a perfusão periférica, a história do paciente. O teste de Allen não fecha diagnóstico sozinho, isso é importante. Um resultado positivo ele deve aumentar a suspeita de comprometimento vascular e indicar a necessidade de investigação complementar, podendo incluir avaliação médica, exames vasculares específicos e estudos com Doppler quando indicados. Portanto, mais do que um simples teste de mão, o teste de Allen é uma ferramenta rápida, acessível e extremamente útil para complementar a avaliação vascular e contribuir para uma tomada de decisão mais segura dentro da prática clínica. Espero que tenham gostado.